Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Muito boa noite, estamos dando início a mais um programa Psicanálise Integral na formação do homem universal. Este programa tem a finalidade de trazer aos ouvintes as descobertas dessa ciência criada pelo psicanalista Norberto Kepp, que está presente esta noite, como todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Gostaria de dizer boa noite ao Dr. Kepp e introduzir então ao senhor, que estará falando sobre a sua ciência desenvolvida no Brasil e na Europa nos últimos 30 anos, né, Dr. Kepp? Sim. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que seria uma pessoa neurótica. Hoje mesmo estava atendendo uma pessoa e ela disse que, por parte da família dela, tanto o pai como a mãe são pessoas assim bastante implicantes, que um implica com o outro. Então ela disse que nem sabe porque eles se casaram, porque parece que eles não têm afeto entre eles. E então ela comentou o seguinte, que ela é mais parecida nos aspectos negativos com o pai e com a mãe também, que tanto os aspectos negativos do pai ela assumiu como os aspectos negativos da mãe. Bom, não é bem assim, né? Mas a verdade é que existe uma influência muito grande na conduta das pessoas numa família com a conduta dos filhos, que depois, então, imitarão os pais, principalmente, e depois, inclusive, os outros adultos com os quais a pessoa vive. De maneira que, para saber o que é uma pessoa normal de uma pessoa, vamos dizer, patológica, é só verificar o grau assim de satisfação que a pessoa tem ou não com a vida. Geralmente a pessoa assim normal, a pessoa mais sã, ela é muito grata. Essa é uma descoberta da Melanie Klein, que foi uma assistente do Sigmund Freud. E ela estudou tanto lá em Viena, como depois foi para Londres, acompanhando Sigmund Freud. E ela notava o seguinte, que a problemática principal do ser humano não é bem a problemática da libido, não é bem a problemática, vamos dizer assim, do sexo, como Freud falava. Mas tomando uma própria descoberta do Freud, o Freud uma vez disse que ele notava nas psiquiatrias as pessoas doentes muito invejosas. Então ele disse assim que ele já estava com uma idade mais ou menos avançada, que ele teria dificuldade de remodelar as teorias dele. Então ele deixou um pouco assim de lado essa questão de sentimento de inveja, como ele viu, e não quis modificar a teoria da libido. Então a Melanie Klein, ela entrou em oposição à filha do Freud, que se chamava Anna Freud, e introduziu então o elemento do sentimento na vida, assim, no estudo da psicopatologia. E ela conseguiu um grande sucesso porque atingiu o elemento principal do ser humano, que é o sentimento de oposição à vida. Então, vamos dizer, no caso dessa cliente, como eu estava falando, essa moça, ela não teria gratidão. Gratidão é um sentimento de amor que a pessoa tem por tudo que ela recebeu na vida. O amor, inclusive, pela família, o amor por qualquer coisa. Então, essa pessoa seria grata. A pessoa grata é a pessoa cheia de amor. E a pessoa invejosa é a pessoa que sempre coloca oposição a tudo. Então, o que caracteriza uma pessoa assim, vamos dizer, normal, de uma pessoa doente, é que a pessoa normal, a pessoa sã, é mais contente com a vida,
está mais satisfeita com o que tem. Às vezes ela tem um problema e ela não liga muito. Ela ainda acaba dizendo que, graças a Deus, aquele problema foi de menos importância. Enquanto que a pessoa mais doente, a pessoa, vamos dizer, invejosa, qualquer problema que apareça, que ela percebe, então ela acha que é uma grande desgraça para a vida dela. Então, o que caracteriza a questão da doença não é a pessoa ter ou não ter problema, mas a questão de como a pessoa lida com esse problema. Você percebe, Cláudia? Então, Dr. Kepp, eu gostaria de perguntar ao senhor se nesse caso da superatenção que a pessoa dá à problemática na vida dela, se aí entraria também o fator da ação, do trabalho, da pessoa que dedica a vida dela a um objetivo, a uma causa, tem uma motivação boa na vida para realizar. Eu gostaria de saber do senhor, já que o senhor deu tanta importância ao ato puro na vida do indivíduo, se isso teria relação com o que o senhor acabou de dizer. Eu posso dar um esquema aqui, eu não sei se a câmera vai pegar bem. Eu fiz um triângulo. O triângulo seria a estrutura do ser humano. Então, vocês vejam, aqui embaixo eu coloquei a natureza. Então, a base do ser humano é a natureza. E essa natureza é uma natureza evidentemente sã. Então, aqui estariam os elementos assim, de beleza que a pessoa tem, os elementos estéticos, os elementos de bondade, também a verdade. Estaria nessa parte aqui básica, que é a maior de todas. Agora, o que acontece é que o ser humano coloca logo em seguida, eu escrevi aqui, sentimentos ruins. Então, sobre a beleza da natureza, sobre o equilíbrio que a natureza tem, o indivíduo coloca sentimentos ruins. Então, aqui entra a vontade. E como ele não pode, vamos dizer, manifestar sempre esses sentimentos ruins na sociedade, ele cria uma enorme máscara. Veja, que aqui eu coloquei um triângulo maior para mostrar que a máscara seria uma coisa forçada. Então o indivíduo vive uma máscara. Ele não vive essa natureza boa. E também ele não mostra totalmente esses sentimentos ruins. Então, o que acontece no tratamento analítico é justamente isso. O analista tem que fazer a pessoa resolver esta parte aqui, quer dizer, os sentimentos ruins, a inveja, o ódio, a vingança, etc., para ela conseguir viver bem socialmente, para ela conseguir ter uma conduta razoável na vida social. E aí, nesse caso, Dr. Kepp, nesse aspecto da natureza boa, então aí a gente entraria com essa questão de realizar o bem, o belo e o verdadeiro na própria vida e na vida do próximo. Porque outro dia eu fiquei muito impressionada com um comentário que o senhor fez, de que o indivíduo que tem um progresso ou um pouco de equilíbrio, de saúde na vida, ele precisa ter um objetivo, um sentido na realização da vida dele, que estaria justamente ligado então a essa natureza que o senhor fez referência. E os sentimentos ruins seriam então um obstáculo, né, que se não conscientizados, vão impedir que essa natureza, essa realização boa, bela e verdadeira se opere e que traga benefício para a pessoa e para a vida social. Então, eu acredito que se a gente fizer essa ligação do sentimento, da consciência e da ação, então nós chegamos no equilíbrio que o senhor faz referência. Bom, o indivíduo, vamos dizer assim, completo, o indivíduo são, é aquele que não faz objeção nenhuma aos sentimentos que ele tem, principalmente de amor. O sentimento real é o sentimento de amor. Qualquer sentimento que a gente chama negativo, inveja, ódio, etc., é uma oposição ao amor que o indivíduo tem. Então, o indivíduo tendo amor, é claro que ele vai ter muito mais, assim, sentimentos de realidade com a vida. Tendo amor, ele vai estar na verdade. O amor traz a verdade. E a verdade com o amor, então, faz um tipo de trabalho. Agora, esse trabalho, Cláudia,
é o trabalho chamado ato puro, ação pura. É um trabalho bom, quer dizer, é um trabalho de realidade, é um trabalho, vamos dizer, real, de verdade que ele tem que fazer, de amor. E não um trabalho qualquer, porque pode acontecer do indivíduo ser muito trabalhador, vamos dizer, um mafioso, um criminoso, ele pode ter uma ação incrível, ter um trabalho assim dentro daqueles meandros de delinquência, um trabalho intenso. Isso não quer dizer que esse trabalho seja necessário, que esse trabalho vai ajudá-lo. Pelo contrário, só ajuda o trabalho que for, nós podemos chamar ação pura, baseado nessa natureza básica que o ser humano tem e que ele nem sempre usa na sociedade por causa desses sentimentos que o Freud chama de indecentes, né? Sentimento de inveja, de raiva, de ciúmes, né? A preguiça, o egoísmo, o narcisismo. Então, Cláudio, essa questão do Freud, eu falei que ele dizia que o problema do ser humano é ter sentimentos indecentes escondidos, porque naquele tempo do Império Austro-Húngaro havia muito puritanismo lá na Europa. Então o Freud achava que o que assim trazia mesmo a neurose para o ser humano, que trazia problemas, eram sentimentos assim de libido, sentimentos que a pessoa não podia confessar, e a pessoa não confessando, a pessoa escondendo, então isso tornava a pessoa doente. E isso realmente não é assim, porque não é um problema que torna a pessoa doente. Como acontece, eu já falei aqui na TV, o americano achando que a questão do sexual abuse, abuso sexual na infância, é que traria neurose para o adulto. Isso é uma coisa totalmente errada. Não é nada disso. Não é um problema que torna a pessoa doente. Se fosse isso, então bastava, por exemplo, a hipnose. Hipnotizava, então a pessoa se lembraria o que aconteceu com 3, 4, 5, 10 anos de idade. E sabendo o que aconteceu através da hipnose, a pessoa então teria essa revelação e teria uma cura imediata, quase como um milagre. E isso não é verdade. O que acontece na neurose é que a pessoa conservou uma fraqueza infantil no eu, no ego. E essa fraqueza faz com que a pessoa não queira enfrentar nenhuma dificuldade. É por isso que o próprio Freud dizia que não devia mimar muito as crianças, que a maneira de evitar a neurose é tratar mais no plano real a criança, o ser humano, né, novo, para esse ser humano não querer mais tarde assim se colocar como mimado no mundo. Então, o ser humano não sofre de neurose por causa de problemas. A neurose é uma atitude dele de não querer justamente ver os problemas que ele deve ver. Então nós temos que convir que a educação seguiu um rumo completamente errado, né, nos últimos anos. Agora, então, gostaria de dar um pequeno intervalo e retornarmos no próximo segmento dando continuidade a esse assunto. Até já. 「What's it take to be a leader today?" Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you.
Dando continuidade à nossa programação desta noite do programa Psicanálise Integral, eu gostaria de introduzir aos nossos telespectadores a presença de Susan Berkeley, radialista norte-americana, vinda de Nova York a convite da Millennium Escola de Idiomas. E aqui no Brasil ela está dando um treinamento a empresários de aperfeiçoamento de falar em público. Eu acho que a Susan Berkeley, Dr. Kepp, vai poder inclusive conversar aqui conosco a respeito desse problema que o senhor levantou, que acontece nos Estados Unidos, essa confusão de ver no sexual abuse, em questões sexuais, de problemática sexual, a razão das neuroses, psicoses ou de problemáticas mais sérias da pessoa. Eu gostaria de falar que a Susan Berkeley, ela é chamada nos Estados Unidos a Frank Sinatra de saia, por causa da voz dela. É o nome que vocês deram para mim aqui, né? Mas muito obrigada. Big Mouth também, né? Não sei pode o significado exato. Mas então, Susan, eu gostaria de, em torno dessa questão, de ver o que aconteceu lá entre o Clinton e aquela Lewinsky, que o americano deu tanta importância, se de fato nos Estados Unidos continua ainda esse puritanismo exagerado a ponto do povo ter interesse com o que se passa na vida íntima, sexual do presidente. O que nesse caso a senhora acha que aconteceu realmente lá? Eu acho que eles usam isso, né? A mídia ela usa isso para chamar muita atenção. Por exemplo, ontem, a voz da Monica Lewinsky saiu pela primeira vez. Antes disso, ninguém tinha ouvido a voz dela. Então, passaram aquele trecho da conversa íntima que ela teve com a amiga. E foi justamente dessa conversa que começou toda aquela problemática com Bill Clinton. Então me ligaram, eu estava aqui treinando, né? E me ligaram de lá, a mídia de lá, querendo a minha opinião sobre a voz dela. Então eu acho isso uma coisa tão ridícula. Por que estamos falando da voz dela? Certamente é para divertir o povo dos assuntos mais importantes, tais como crise no Golfo. E ouvindo a voz dela, por exemplo, a gente pode ver que é uma menininha desnorteada, doente, né? Uma pessoa completamente sem nexo na vida, que foi posto no meio de uma situação assim, e que estão usando dela de uma certa forma. Então, o importante é a nossa voz, o que nós fazemos com a nossa voz, para falar a verdade, por exemplo. Mas, Susan, será que não há uma campanha para, pelo menos do Partido Republicano, para derrubar o Bill Clinton? Então, eles usam um pretexto como esse para ver se consegue neutralizar, por exemplo, o Clinton é do Partido Democrata, né? Então, para neutralizar o trabalho dele e conseguir tirar o Partido Democrata para colocar novamente um republicano lá. Será que não é uma questão assim, mais do poder lá em cima? Eu acho que é, Dr. Kepp, né? Eu sou democrata, né? Então, também eu não gosto desse povo aí dos republicanos, né? É interessante nos Estados Unidos, temos um sistema de 2 partidos. Então, o republicano é tido pelo povo mesmo como o partido mais censurador, mais do big business lá. Então, o democrata é tido como o partido que tem mais coração. Eu acho que isso representa a luta, né, que o povo em si tem contra os grandes poderes. Tanto como, né, os republicanos achavam que, utilizando o Lewinsky, poderia tirar, né, o Clinton, tirar ele de poder, mas, só que não deu certo, porque nós tivemos as eleições agora e o povo quis votar todos os republicanos fora, inclusive o Newt Gingrich, que era o chefão deles, saiu, assim, em vexame, né? Saiu, foi um escândalo lá, porque todo mundo esperava que o povo ia apoiar os republicanos. Inclusive, a mídia lá deu essa reportagem que ia ser derrotada dos democratas, e não foi. Então, foi uma vitória para o povo. E eu estou muito esperando que isso vai continuar. Então, Susan, é interessante essa questão, porque
Já o Sócrates, lá da Grécia, dizia que a consciência é a voz de Deus, que a consciência que o povo tem, que cada pessoa tem, é a voz de Deus. Quer dizer, é universal que está no interior da pessoa e que está manifestando a verdade até divina. Então, acontece o seguinte, o povo americano, na minha opinião, eu morei lá 4 anos e meio, lá em Nova York, então o povo americano é um povo muito puritano. Quer dizer, é um povo que ainda basicamente segue aquela orientação bíblica, né? Aquela coisa rígida, e é um povo que dá muita importância à questão sexual, né? Quer dizer, é algo interessante isso, que não apenas Freud, mas o cristianismo de modo geral, isso eu estou falando também nas minhas pesquisas como cientista. Eu tenho notado o seguinte, que o cristianismo, o judaísmo também, eles dão muita importância aos chamados pecados da carne. Como se a carne, quer dizer, a parte orgânica da pessoa, fosse a única que cometesse pecados. Então, o que acontece é o seguinte, o Freud já seguiu essa ideia de que o grande mal no ser humano está ligado ao problema do corpo. Então é por esse motivo que ele tentou pelo menos no trabalho dele de terapeuta, resolver essa problemática que ele chama de pensamentos indecentes. Quer dizer, as fantasias sexuais que a pessoa forma, os desejos que a pessoa tem. Então, essa que é a questão, Souza, que eles tentam justamente pegar o povo aí para colocar contra esse presidente Clinton, né, que eles gostam geralmente nos Estados Unidos, e para tentar tirar esse homem de lá que está levando o país no caminho certo, no caminho econômico certo. Não é isso que estão notando lá? Eu acho que é, eu acho que é. É o interessante que parece que o povo está acordando um pouco, que o povo americano ainda, talvez diferente do brasileiro nesse sentido, não vai, they won't stand for this. Que tem uma certa esperteza nesse sentido, talvez. Mas eu gostaria de... Sim. Eu tinha uma pergunta, né? O senhor falou de pecado. O que seria, então, o verdadeiro pecado, então? Souza, a questão do pecado é muito interessante porque o judaísmo e o cristianismo, eles ficaram muito em questões assim orgânicas, em questões chamadas da carne. Então, o que eles consideram pecado mesmo, assim, de um modo assim, rotineiro, seria sexo, né? Porque o sexo é algo que a pessoa sente, que entra no sentimento da pessoa. Mas nas nossas descobertas sobre patologia psíquica, o verdadeiro pecado, vamos dizer, se isso pode ser chamado assim, vamos dizer, a verdadeira patologia, aquilo que perturba mesmo o ser humano, é realmente isso que o Freud falou e a Melanie Klein. Seria o sentimento de inveja, seria um sentimento assim de oposição à vida, porque a inveja é um sentimento assim de querer destruir, de querer corromper. Na inveja a pessoa quer corromper tudo. Então, vamos supor, a gente está em contato com várias pessoas. Com aquela pessoa que a gente se sente bem na presença, então essa pessoa não teria tanta inveja. Agora, se a gente encontra uma pessoa e essa pessoa se opõe, essa pessoa, a gente se sente mal por causa da conduta dela, certamente essa pessoa tem muito sentimento de inveja porque ela não te recebe bem. Tudo que você fala, ela coloca dúvida. A tal dúvida, né, do Descartes, que trouxe a humanidade oficialmente numa conduta neurótica, porque a dúvida é algo da paranoia da pessoa. Então, a inveja é que causa, vamos dizer, a paranoia, a depressão, a fobia, a mania, assim na base. De maneira que, se a pessoa controla a sua inveja, ela consegue controlar todos os outros sentimentos. Então, além da inveja, podemos colocar
ódio, a raiva, a vingança, o ressentimento, os ciúmes, todos esses sentimentos assim negativos são consequência de uma atitude de falta de amor da pessoa. Deu mais ou menos para entender? Mas é que a gente realmente falta o amor ou estamos bloqueando o amor que já tem por dentro? Bloqueia o amor que existe na natureza, na estrutura da pessoa. Não que falta. O amor continua lá, porque se não tiver amor, a pessoa desaparece. Vamos dizer, a pessoa não subsiste. Porque o amor é vida. Então, o que acontece na inveja, no ódio, na raiva, etc., é um bloqueio à parte essencial da pessoa. E nesse bloqueio, a pessoa se torna doente. Então, a pessoa não é doente para ter inveja. A pessoa tem inveja e se torna doente. Não é que a pessoa doente tem mau sentimento. É o mau sentimento que causa doença na pessoa. E aí, no caso, né, Dr. Kepp, a gente precisaria ainda, talvez, reforçar para os telespectadores que esse sentimento de inveja que o senhor se refere não é a vontade de ter aquilo que o outro tem e que nós não temos, mas é aquela má intenção de querer destruir o bem próprio e dos outros. Mas vamos então retornar no próximo segmento com a Susan, para a gente continuar com esse assunto muito interessante. Até já. Então, continuando neste assunto de sentimentos negativos essa noite, Susan, eu gostaria de perguntar à senhora qual que é a influência que o medo exerce nessa profissão de falar em público. A senhora tem uma empresa nos Estados Unidos que treina executivos e pessoas que precisam falar em público ou gravações, não é? Justamente nesse campo dos bloqueios. O medo, Susan, como é que funciona nesse caso? É bom falar disso, né? Porque muitas pessoas sofrem disso, de timidez e até de uma fobia forte de falar em público. E eu gostaria de agradecer ao Dr. Kepp, né? Porque ele trouxe o entendimento a esse assunto que nunca foi trazido antes, né? Que geralmente os outros cursos que ensinam, né, como falar em público, usam técnicas behavioristas, né? E certamente isso não funciona, ou pode funcionar até um certo ponto, mas o Dr. Kepp, ele captou a essência do problema. Dizem que as pessoas temem mais falar em público do que a morte. Então, através das descobertas do Dr. Kepp, a gente pode ver o que é falar em público. Bom, falar em público traz muita consciência da pessoa. Consciência de quê? Dos erros, das falhas, né? Porque falando em público a gente se expor, né? Então, isso mostra o que é isso quando a pessoa faz associação de ideias de falar em público. Geralmente ela diz ter sucesso, progredir na vida, ter êxito, ajudar alguém. Então, a gente tem medo disso. Isso mostra os bloqueios que a pessoa coloca
de frente ao progresso, o amor, né, de ajudar alguém. Então, isso é que o Dr. Kepi trouxe, que é uma coisa que dá muita esperança e que eu estou vendo nos cursos que eu estou dando aqui, lá nos Estados Unidos, que os executivos que trabalham a partir daí estão tendo uma recuperação rápida. Eles estão gostando e aprendendo a falar com mais facilidade e com mais rapidez. Olha, Susan, uma coisa muito importante que a senhora falou agora é a questão que quando a pessoa fala, ou então, mais ainda, quando fala para o público, como aqui na televisão, a pessoa revela um monte de problemas que ela tem. Ou é problema de conhecimento, de erudição, ou é problema de questão de timidez, a pessoa não consegue falar direito, ou é de dicção. Essa questão da dicção, eu sei que a senhora tem um livro, Speak to Influence, é a maneira da pessoa falar assim para exercer influência. Então, essa questão, por exemplo, de falar bem, eu noto que aqui no Brasil, sei se é bem mais por causa da língua, ou então da influência do povo português, que fala muito com a boca fechada, mas o brasileiro, em geral, não tem boa dicção. A não ser, é claro, o pessoal de rádio, televisão, né? O pessoal que está treinado para isso. Então, eu acho que é muito importante, olha, prestem atenção, o brasileiro perceber que ele, para falar, ele tem que abrir a boca, falar as palavras, né? Todas as palavras. É claro que, a gente, falando na televisão, assim, no rádio, a gente comete muitos erros. Inclusive, mostra uma série de defeitos que cada pessoa tem. É por isso que é fácil de criticar um artista de televisão, seja ele qual for. Então, essa que é a questão principal. A pessoa não ter medo de mostrar que tem erros. É uma coisa interessante. Quando a pessoa fala uma outra língua, então, como aconteceu conosco mesmo, que a gente foi para os Estados Unidos, então a nossa pronúncia é muito ruim. E a pessoa mais tímida, a pessoa que tem mais medo de mostrar problema, não fala. E é um fato interessante que a mulher, ela fala melhor línguas estrangeiras do que o homem. Porque a mulher vai falando de qualquer jeito, vai mostrando todos os defeitos dela. Não acontece isso? Pode ser, né? Por exemplo, a senhora fala português correntemente, mesmo cometendo erros, e deixa falar, né? Eu acho que a mulher, de qualquer forma, ela tem que ter alguma coisa que ela tem uma vantagem, não é? Porque se a gente for levar desvantagem em diversos campos, então vai ser muito triste para nós. Agora, Susan, essa questão do executivo brasileiro ficar tímido diante do executivo americano, isso é um fato que acontece muitas vezes. Eu acho que o Dr. Kepi já levantou essa questão do americano ser assertive. Ele tem uma assertivo, né? Assertive, ele tem uma espécie de uma postura de ter confiança no que ele vai fazer. E isso parece que faz parte do psiquismo do povo americano. I will win, eu vou ser um vitorioso na vida, eu vou ter sucesso. E parece que os brasileiros são mais retraídos, mais tímidos, não é isso? E até certo ponto escondem as próprias qualidades que eles têm. A senhora está de acordo com isso? Estou sim, e até pode adquirir complexo que não deve ter, né? Porque eu acho que cada povo tem suas qualidades e a gente pode aprender um do outro. Mas eu vou estar voltando sempre, né, para trazendo as novas técnicas americanas, juntando com os técnicos brasileiros do Dr. Kepi de consciência, e esperamos aqui no Millennium fazer cursos bem eficazes para combinar o melhor de ambos os países. Inclusive, Susan, eu acho que esses cursos que a senhora ministra são indicados para qualquer tipo de pessoa e profissão, não é isso? Isso, é interessante que no curso que fizemos agora, houve um padre lá, foi lá um vendedor, foi lá uma pessoa de relações humanas dentro de uma companhia, foi lá um estudante de direito. Então, qualquer pessoa precisa ter uma comunicação boa na vida dela, todos nós precisamos. Então, estamos aqui para ajudar.
todo mundo. Agora, é formidável a gente pensar que a ciência psicanalítica moderna, essa principalmente a criada pelo Dr. Kepp, é uma ciência que dá mais elementos para ajudar o ser humano, né? Isso que é bacana, e tem tantas aplicações, né? Nós pegamos a ideia de colocar em prática na comunicação, quando vimos a tremendo sucesso que foi feito no estudo de idioma. As pessoas começaram a aprender idioma com uma facilidade ineditada, né? Então, nós pensamos que isso serviria para qualquer tipo de comunicação. Isso é que o muito valoroso da trilogia analítica. Então, a Susan, eu acho que ela está querendo falar o seguinte, que além de falar bem, vamos dizer, é fundamental a pessoa se relacionar. O que o Chacrinha falava? Quem não... Não se comunica, se estrumbica. Isso, se estrumbica quem não se comunica. Isso é verdade. Agora, também não é comunicar qualquer bobagem, né? Porque, geralmente, as pessoas que falam demais, elas falam muitas bobagens, coisas sem significado. Então, é isso que eu falo para a Susan. Unir o útil ao agradável. Quer dizer, além de falar bem, comunicar coisas importantes, essenciais, comunicar coisas básicas. E não ficar como muitas pessoas dizem, ele falou bastante e não disse nada. Tem pessoas que falam e não dizem nada. Então, o importante é comunicar bem coisas básicas, coisas essenciais, como a gente pretende através desses programas de televisão. Então, Dr. Kepp, vamos dar mais um intervalo e daqui a alguns instantes estaremos de volta com os telespectadores. Uma das principais ferramentas para ajudar os alunos no curso de gestão de conflitos é o autoconhecimento. Uma vez que eles conseguem entrar em contato com esses sentimentos ruins, faz com que o sistema psiconeuroimunológico volte ao equilíbrio e eles não apenas aliviam esses sintomas, mas conseguem lidar com os problemas do dia a dia de uma forma mais tranquila. Então, dando continuidade ao último segmento do programa desta noite, nós agora vamos tratar com a Susan de um assunto muito interessante, que é a influência do poder nos meios de comunicação. Aliás, Dr. Kepp, o senhor fez um estudo aprofundado da patologia do poder, principalmente do poder econômico, e eu gostaria que o senhor, então, introduzisse aos telespectadores os seus conceitos sobre o assunto. Bom, não sei se devia falar isso, mas a Susan é minha cliente, né? Ela faz análise pelo telefone toda semana lá de Nova York para o Brasil. Então eu animei a Susan para escrever essa questão que ela tinha interesse, a questão da mídia. Quer dizer, a mídia são os meios de comunicação. Então, pela pesquisa que eu fiz e que eu pus nesse livro, A Libertação dos Povos, eu fiz uma pesquisa já nos Estados Unidos. E eu notei que toda a mídia americana, seja o New York Times, seja Time Life, etc., eles estão a serviço do poder lá de cima. Mas não propriamente do poder, vamos dizer, político, do poder do Clinton, lá da Casa Branca. Não é bem isso. O que eu notei é que a mídia americana está a poder do serviço econômico, da potência econômica. Quer dizer, Time Life compra outra mídia, New York Times compra outra mídia. Então, uma companhia lá ligada ao poder econômico compra uma terceira mídia. Então, o que acontece, Susan? O que acontece é o seguinte, é que as notícias principais
que saem nas mídias lá, os jornais principais, as revistas principais, todos eles trazem exatamente a mesma notícia. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. A mídia americana é muito mentirosa. É a mídia mais mentirosa do mundo. É a mídia a serviço de interesses até escusos nos Estados Unidos. Agora, é claro que precisa ver as aplicações em outros países, né? Porque os americanos estão entrando, aquele Murdoch. O Murdoch é australiano, né? É. Mas ele tem o mesmo tipo de filosofia. Ele tem, claro, ele é um dos chefões. Ele tem mídias em muitos países. Eu tenho aqui nas minhas anotações a quantidade, não importa. Ele é tido como um dos maiores donos do mídia no mundo. Acontece o seguinte, né? Quando começou rádio e televisão, ou as vias aéreas, se chama, fala assim, the airwaves. Sim, as ondas, As ondas. as ondas de rádio. Era para pertencer ao povo. Inclusive tinha leis assim. Mas nos Estados Unidos, em 1996, fizeram uma lei dando toda a posse das ondas para essas grandes companhias. E está cada vez menos e menos e menos. Hoje está mais ou menos 5 companhias que são donos de todos a mídia. Não só televisão, não só rádio, mas todas as emissoras, jornal, tudo. Então é muito difícil para o povo saber das verdadeiras notícias. Tudo que está publicado lá é ao serviço ao poder. É para fazer o povo consumir mais. E também para fazer lavagem cerebral. E tudo é para comprar produto deles. Ou para mexer com a imagem deles, com essas grandes companhias. Por exemplo, o Disney é um dos grandes donos da mídia. O Disney controla tudo no mundo agora. É chocante, né? Tem aqueles parques de lazer, mas não são isso, mas editora de livro, estação de televisão, cabo, satélite. Então, as ideias que eles querem pôr lá é que domina. Então, isso que é o perigo. A senhora disse numa das suas conferências sobre a verdade que se pode obter ou distinguir dentro das mentiras que as mídias falam. A senhora mencionou a questão até de companhias Philip Morris de cigarros estarem envolvidas nisso? Isso foi muito interessante, né? Numa televisão lá nos Estados Unidos fizeram um exposé sobre do que o Philip Morris estava pondo nicotina demais nos cigarros para viciar o povo. O que aconteceu? Acontece que no Board of Directors, como se fala isso, na gerência, que é Na diretoria. Tinha gente do Philip Morris. Isso que o povo não sabe. Que parece que é uma mídia. Não é. É uma frente por todos esses grandes interesses econômicos. Então, o Philip Morris exerceu a pressão por Disney, o que era dono dessa televisão, e proibiram para eles anunciar isso. Então, imagina quantas notícias que estão evitando a dar para o povo, notícias essenciais sobre poluição, sobre problemas que isso deveria ser a função da mídia, para elucidar, para iluminar a mente do povo, para fornecer informações importantíssimas, porque sem informação, claro, não poderia haver democracia. Então, isso deve ser o plano deles, é para manipular a quantidade, a qualidade da informação para depois fazer o mundo do jeito que eles querem, que é todo mundo trabalhando para eles. Que é o poder econômico. É poder econômico. Não político. E não político também, e não os coitados dos jornalistas, que são simplesmente empregados lá, né, que não querem perder o trabalho. É uma coisa que vai atrás das portas fechadas, onde eles planejam muito bem, tudo para ficar mais e mais e mais rico pela ganância e controle de tudo. É um povo que sofre. Agora, eles não têm também um hábito muito interessante de esconder a notícia. Quando é uma notícia de interesse para o povo importante, eles colocam um pedacinho assim no cantinho
Então, jornal. Dr. Kep, eu gostaria de dar umas dicas para o povo pegar as informações essenciais, porque é uma técnica realmente que eles usam. Às vezes, por exemplo, os senhores me falaram, não sei se todo mundo lembra, quando caiu aquele avião de TWA 800, né, morreram um monte de gente, os senhores viram lá em Portugal, um míssil, passaram lá um filme do acontecimento, lá nos Estados Unidos não passou, cortou essa parte. Então, o importante é para o povo ir seguindo as notícias. Segunda coisa que poderia fazer é saber quem controla a mídia que você assiste, para saber segundo o interesse. E a gente tem que consumir com uma olho crítica e ensinar isso para as crianças, para não acreditar em tudo que você está vendo, porque é feito para você ser uma boa consumadora. E reconhecer que a propaganda mente. Então, mas pode falar. Ainda temos mais alguns minutinhos, Susan? Mas eles têm o hábito, Susan, de caluniar, né, as pessoas que falam a verdade, né? Isso, Susan. A senhora estava mencionando na sua palestra que quando a mídia começa a falar muito bem de uma pessoa, é para desconfiar. Ou quando ela começa a falar muito mal de uma pessoa, também é para desconfiar, porque tem todos os interesses por trás disso. Isso. Toda jornalista boa sabe que uma reportagem boa tem que ser equilibrado. Então, a gente tem que desconfiar toda vez que se vê uma coisa que é desequilibrada. Eu acho que o povo pode saber. Como, por exemplo, no caso da Monica Lewinsky e do Clinton, isso já está mais do que exagerado e o povo americano já não aguenta mais ouvir falar nesse assunto. Não é de interesse do povo mais? Lidando com nós como a gente é muito bobo, né? Mas o povo não é alienado mesmo? Isso é problema, né? Que a gente gosta de se alienar, né? Então, eu acho que a gente tem que exigir um novo tipo de educação, né? Para as crianças, para já logo, e estou feliz de dizer que é um movimento mundial de media literacy, que seria literacy. Cultura da mídia. Para as pessoas já ficarem a par e começar a consumir a mídia com um olho mais crítico. Isso. Eu acho que essa mensagem, Susan, é muito importante. Inclusive, o nosso canal comunitário é um canal ainda muito liberal e esperamos que continue assim, para que a gente possa informar a nossa população brasileira, não é? Isso. Porque o povo bem informado, um povo que conhece, é um povo que vai se desenvolver. Isso é a base do desenvolvimento de uma nação, né? Então, eu gostaria de agradecer a Susan. Bom retorno para Nova York. Esperemos que logo ela esteja aqui conosco de novo. Esteja lá te esperando. Eu também. Muito obrigada. Foi um prazer de estar aqui. Eu gosto muito do Brasil. Espero voltar logo. A senhora vai voltar logo. Claro. Então, boa noite, telespectadores, e até a próxima quarta-feira com o nosso programa Psicanálise Integral.